No vídeo de hoje, uma análise de um dos motivos que pode ter levado Flor de Lis a mandar matar o marido Anderson. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Os casos de cônjuges mandando matar seus pares sempre existiram. É possível conferir inúmeros casos em programas de investigação. A principal motivação é a financeira. O mundo evangélico não fica imune disso. Quantos casos passionais já tomamos conhecimento? O diferencial é que no mundo evangélico a motivação, na maioria das vezes, não gira em torno de interesses financeiros, e sim na tentativa de se manter um ministério, uma posição na denominação. Mata-se porque não pode se divorciar. É sobre isto que tratarei neste vídeo. As consequências de se dar mais ênfase no divórcio do que nos outros pecados condenados por Deus. Casamento, divórcio, o cristão e o divórcio. O que a Bíblia diz sobre o divórcio, frase de Flor de Lis, caso Pastor Adir, ensinos deficientes ficarão de fora e considerações finais. Casamento no dicionário é a união voluntária entre duas pessoas que desejam constituir uma família, formando um vínculo conjugal que está baseado nas condições dispostas pelo direito civil. Aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus, padrão para os demais tipos de relações existentes entre os seres humanos, expressando amor, compromisso, fidelidade e cuidado mútuo. O divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. Há acontecimentos numa relação que fazem casais que se davam bem se separar. São coisas inesperadas que obrigam a tomar esta atitude, como, por exemplo, uma traição, onde a vítima não consegue perdoar, ou quando um dos cônjuges comete algum crime que afete a vida a dois, pedofilia, tentativa de feminicídio, entre outros. Compatibilidade pode acontecer quando duas pessoas se casam sem perceber ou desvalorizando diferenças que são totalmente ofensivas a uma relação. Ou seja, se unem por motivações que não irão sustentar os obstáculos que um casamento apresenta, como, por exemplo, motivado por interesse financeiro, baixa autoestima, imaturidade, entre outros. Consequências de um divórcio na esfera emocional, social, familiar, financeira e espiritual. Emocional. A pessoa sente-se incompetente, inferior, deprimida, com baixa autoestima. Social. Por mais que a sociedade queira passar um ar de modernidade, ela continua conservadora e há um certo preconceito com pessoas divorciadas. Como comentei no vídeo do canal sobre casar cedo, quando você decide se casar, é uma decisão sua. Geralmente resulta em alegria para familiares e amigos próximos. No caso de um divórcio, uma decisão unicamente sua vai machucar e ferir a todos aqueles que te cercam. Financeiro, os prejuízos causados com o divórcio é incalculável. Baixa-se o padrão de vida, às vezes de forma definitiva. Reflexo espiritual. A crise causada pela crença que Deus odeia o divórcio e a segregação velada que o divorciado enfrenta o leva a uma crise espiritual.
Muitos crentes tratam uma pessoa divorciada com preconceito. Dá a impressão que o crente quer mais, que o divorciado se suje muito mais, quando na verdade muitos dos divorciados estão pronunciando: para quem irei eu, se só tu tens a palavra de vida eterna? Missionária evangélica e deputada federal. No dia 16 de junho de 2019, seu marido Anderson do Carmo foi morto a tiros dentro de casa num suposto assalto. No dia 24 de agosto de 2020, 1 ano e 2 meses após o crime, Flor de Lis foi apontada pelo Ministério Público como mandante do crime. A polícia prendeu 5 de seus filhos e uma neta por participação no crime. Ela, mandante, ainda não foi presa por prerrogativa do cargo de deputada federal, que a beneficia com foro privilegiado. Segundo investigações, o pastor Anderson do Carmo foi morto por motivações financeiras e poder na família. Debrucemo-nos na frase pronunciada por Flor de Lis. Fazer o quê? Separar não posso. Esta frase traduz bem a mentalidade de muitos cristãos em relação ao divórcio. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Caso pastor Adir Neto Teodoro, pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, foi preso no dia 23 de janeiro de 2019, 5 meses antes do caso Flor de Lis, por suspeita de mandar matar sua ex-nora. O corpo de Mirelle Peixoto Souza, de 22 anos, foi encontrado numa estrada. Ventilado que a ex-nora teria marcado uma reunião na sede do ministério para fazer algumas revelações. Ventilado também que o filho, após o crime, tentou agredir o pai, o pastor suspeito. O caso só foi descoberto porque horas atrás a vítima postou uma foto segurando uma comanda de restaurante. É possível que este caso não seja uma exceção. Podem ter ocorrido outros crimes e os mesmos não vieram à tona, estão encobertos ou foram justificados como acidentes, afogamento, assaltos, balas perdidas, entre outras justificativas. Em ambos os casos, pessoas de renomes no mundo evangélico, casados numa relação mal-sucedida, talvez pela crença acentuada numa só condenação, no caso o divórcio, somado a uma psicopatia, acharam por bem matar alguém para manter seu status, finanças, posição ou ministério. Frisa-se mais num tipo de pecado e passa-se rápido nos outros. Esquecem-se que ficarão de fora ou não herdarão o reino de Deus não só os que praticam um tipo de pecado, mas sim uma lista que apresentarei a seguir. Não se é pregado, ou muito pouco se é pregado, que todos os tipos de pecados são colocados no mesmo saco, segundo a Bíblia. As consequências deles são diferentes, porém, todos eles, até aqueles que muitos consideram irrelevantes, poderão deixar de fora do reino de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Comentei rapidamente sobre casamento, divórcio de pessoas cristãs, os mais diversos prejuízos trazidos por um divórcio, o caso Flor de Lis e o caso Pastor Adir. Também as contribuições que o ensino deficiente nas igrejas podem trazer neste sentido, e as passagens muitas vezes ignoradas sobre quem ficará de fora do reino de Deus. Deus abençoe e parabéns a todos que se casaram e vivem na medida do possível bem ou de fato inteiramente bem. Infelizmente, esta não é a realidade de todos os casais, inclusive os cristãos. Casais cristãos estão sujeitos a todos os tipos de motivos que evoluem para um divórcio. É claro que no meio cristão também existem casos de pessoas que, por qualquer motivo, querem deixar seu cônjuge e contrair novas núpcias. Excesso de pequenos motivos podem causar uma overdose na relação e a mesma resultar em divórcio. Você que está casado, mantenha-se assim, lute pelo seu casamento e cumpra todas as passagens bíblicas sobre casamento. Já você que está numa relação insatisfatória ou insuportável, por favor, não mate ninguém para posar de viúvo ou viúva boazinha e não perder seu status, ministério ou renda ocasionados por um divórcio. Atitudes por atitudes condenadas pela Bíblia, não pratique nenhuma delas. Mas se não houver outro jeito, se divorcie, não mate, deixe o outro viver. Ninguém tem culpa que você não se preparou profissionalmente, não se tem um plano B na vida que supra suas necessidades financeiras e necessidades de ego caso ocorra um divórcio.